Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta, por isso mando aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham a este trabalho. E a você religioso que aqui adentrar o canal já tem a certeza de que aqui acontece todo o sistema religioso, mas principalmente o livro Bíblia, pela simples razão de ver um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. Quando crianças somos mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja e a partir de então condenados a passar uma vida inteira acreditando nessa farsa criada pelo Império Romano, o tal de Jesus Cristo que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que insiste nessa farsa, nessa mentira e passa isso de geração em geração, essa maldição. Né? Então hoje não vou me estender aqui, sabe, na introdução dos vídeos, não. Quero só dizer a você, crente, que diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade cheio de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e canibalismo. O gibi para criança crescida, a Gibíblia, que contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, entra pelo cristianismo na grande mentira criada, onde uma virgem, casada, deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na fantasia, que é o sistema religioso, na mentira que todas as religiões são, né? São milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhões de deuses revelados, ao redor da terra, porque Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Não vou me estender, pessoal. Por quê? Porque o vídeo é longo. Eu vou tentar responder aqui da forma mais simples possível, tá? Eu vou tentar explicar para o crente que alega na sua falácia por desconhecimento e ignorância que, se o homem veio do macaco, esta é a pergunta, a indagação do crente. Se o homem veio do macaco, porque ainda existem macacos? Porque os macacos ainda não evoluíram. Saiba você que estão evoluindo, tá, crente? E eu vou tentar explicar para você isso aqui. Por isso que eu vou direto ao vídeo, para não tomar muito tempo. Antes de mais nada, eu quero mandar aqui um forte abraço, um agradecimento ao amigo Rafael e sua esposa Andréa, um casal de ateus, muita gente boa que contribuiu aí para o canal. Muito obrigado. Eles são de Gurupi, Tocantins. Se não me engano é isso, Tocantins. E também mandar um grande abraço ao Edivan também. Um grande amigo que conquistei aqui através da internet. Que também ajuda o canal. Inclusive essa semana teve a sua moto roubada, Mas graças ao sistema eletrônico, ao rastreamento, graças à ciência, ele recuperou sua moto. Porque se fosse orar, Deus não ia dizer onde a moto estava. Não é verdade, Edivan? Forte abraço, meu amigo. Então vamos ao vídeo, tá, crente? Você que da mitologia que diz que Deus, eu sou servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhecendo milhões de deuses, mas muito mais antigos, porque o povo hebreu, aquele povo do deserto primitivo, copiou, plagiou de divindades muito mais antigas e criaram um Deus para eles, E aí então segue-se toda a fantasia dessas religiões que deu origem às três piores religiões da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã, que descendem do mesmo Deus criado pelo aquele povo bárbaro primitivo do deserto, que para ter o pretexto de invadir outras terras para matar, roubar, pilhar e destruir, e levar as criancinhas virgens como escravas sexuais, apenas criaram um Deus para eles. É tanto que ele se auto-intitula, povo escolhido, eleitos. E saiba também de uma coisa, viu, crente? São só 144 mil, segundo a fantasia bíblica, E homens selados, que nunca conheceram mulheres, nunca se contaminaram com mulheres, Por isso que Jesus andava na trupinha aí, 12 machinhos para ver, 12 homens, Das 12 tribos, 144 mil, 12 mil de cada tribo. É por aí, gente. É tudo fantasia, tudo mentira. Agora vamos entrar aqui para tentar responder ao crente alienado por que o macaco não evoluiu. Eu não consegui aqui um crânio humano, porque até é crime, Você ir no cemitério pegar um crânio para tentar mostrar para você como tudo funciona. Mas vamos lá. Então, é costume dos religiosos questionar os ateus que se viemos dos macacos, por que ainda existem macacos? Esta é a falácia do crente insano. Pois bem, para tentar explicar isto para o crente, esta mente primitiva, que é a mente do crente, como se deu a evolução, que ainda estamos evoluindo, para que você saiba, o ser humano ainda não parou de evoluir, ainda vai além do Homo sapiens, Vai ao Homo futurus. Então vamos lá. Para tentar, ainda está em andamento. Vamos mergulhar no passado usando a ciência, arqueologia, biologia, antropologia, Nós somos o Homo sapiens. Nós, eu, você, crente, somos Homo sapiens, homem que
adquiriu a sapiência, o saber, o conhecimento. Então vamos lá. Nossa espécie surgiu após um longo processo evolutivo que começou há milhões de anos atrás, né? Que a Bíblia diz que a Terra só tem de 5 a 6 mil anos, né? Você vê como o livro é primitivo, né? Mas vamos lá. Mas o que sabemos hoje sobre este processo que nos trouxe até aqui, a estar eu e você olhando frente a frente através de uma tela, de uma tecnologia, né? Que Deus algum deu lá para aquele povo do deserto. Nem um comprimido de cibalena. Sem dúvida o homem descende do macaco. Mas como? E por que o macaco se tornou o homem? Vamos tentar explicar. Achávamos uma coisa, que uma coisa estava certa, né? Achávamos que o macaco se ergueu sobre 2 pernas para sobreviver na savana africana. Assim, a adaptação ao meio ambiente seria a força motriz da evolução, seria a força principal. Hoje se sabe que não é, simplesmente o meio ambiente, a força principal, a força motriz da evolução humana. Mas hoje, numerosos fósseis começam a contradizer esta hipótese. Cientistas de várias áreas já estão chegando a uma conclusão diferente. A força motriz da evolução não é externa, né? Não somente externa, mas também, principalmente, interna ao ser humano. Esta teoria fala de uma memória interna. Está implícita em nossa memória genética a evolução. Como? Vamos tentar explicar. Interna, constantemente em ação dentro de nós. Nossa mandíbula a confirma. Nossa mandíbula vai confirmar tudo isso sobre a evolução que você não entende. Vamos lá. O Homo sapiens não é o fim da linha. Ainda estamos evoluindo, mas evoluindo para quê? Como será o Homo futurus? O homem que virá depois de nós, Homo sapiens. Nos últimos 20 anos, o número de fósseis encontrados triplicou. E o que abalou nossas convicções anteriores. A paleontologia está em polvorosa, né? O aumento do número de descobertas tornou o assunto confuso. Elas modificam o cenário, porque a ciência é assim. Trabalha com provas, não com afirmações fantasiosas. Não com fantasias de povo primitivo. Se vem uma nova teoria e passa por cima daquela outra teoria, e assim a gente vai evoluindo até a teoria uma prova de evolução. Até as teorias evoluem, né? E hoje se sabe que não é só o meio ambiente, mas sim uma força motriz interna que está nos guiando, nos modificando. Vamos lá. E leva os cientistas a reconsiderarem as questões fundamentais. De onde viemos, para onde vamos e quem somos nós humanos. Somos primatas do grupo hominídeo, né? De características derivadas. As cavernas Stackfontes, acho que é isso o nome, são um dos sítios arqueológicos mais prolíferos da Terra. Nesta caverna, em 1997, foi descoberto um dos fósseis que sacudiu as teorias estabelecidas. A 12 metros de profundidade nesta caverna, foi encontrado um dos esqueletos intactos de um ancestral distante que se transformou em pedra, foi fossilizado ao longo do tempo. Este esqueleto é de um Australopithecus. Australopithecus é o nosso descendente após o macaco, logo após o macaco, e antes do Homo erectus, né? Aí depois do Homo erectus, aí que vem o Homo sapiens. Mas vamos lá. Um Australopithecus que tem uns 3 milhões e 300 mil anos, mais ou menos, 3 milhões e 300 mil anos, mas a Bíblia diz, né, que só 6 mil anos, né? Ele morava em um ambiente de floresta. Ele caiu neste buraco e provavelmente morreu de fome, né? Littlefoot, como ficou conhecido, como ficou chamado, Littlefoot é o primeiro fóssil completo, né, de um Australopithecus que jamais havia sido descoberto, né? É mais que um macaco, mas ainda não é um humano, né? Nem o Homo erectus, né? A estrutura do seu esqueleto permitiu que os especialistas determinassem que já podia ficar ereto, ele já podia ficar de pé, né? Mas não totalmente como o Homo erectus, né? Ele ficava ali meio cambaleante, ele não tinha equilíbrio, né, do corpo. Mas o formato de seu pé causou sensação, porque era muito mais adaptado à vida nas árvores do que na savana africana. E o motivo da savana dizer que foi, eu vou explicar. Tenham calma, vamos em frente.
O pé indica que o dedão do pé era como um polegar, igualzinho à nossa mão, né? Era como um polegar, né? Ele podia se mover para longe e para perto, né, dos outros dedos, o que seria perfeito para subir em árvores, né? Porém, o pé de Littlefoot, né, não é a única prova de que o Australopithecus vivia principalmente na floresta. Se olharmos para todas as provas dos restos animais, dos restos de plantas e dos hominídeos dos sítios do sul da África, sítios arqueológicos do sul da África e do leste da África, né, eles apontam para um bioma, uma selva, né, uma massa viva de criaturas, plantas e animais que não estavam adaptados à savana, né? A savana é aquele mato baixo, um pouco alto, né? E o macaco, segundo a primeira teoria, teria que se erguer, ficar, né, em pé para observar possíveis predadores, o que já não explica tudo hoje, né? Porque do outro lado, né, da África, existia o mesmo macaco, Australopithecus, em uma selva, provando que ele vivia em árvores. Então, o fato dele ficar de pé não foi por conta da savana. Vê se você entende. Não foi esse o objetivo maior. E o objetivo, né, a força motriz veio de dentro do ser humano. Vamos lá. Floresta. Isso significa que nossos ancestrais já ficavam de pé enquanto ainda viviam nas árvores. Eles subiam nas árvores, sabe para quê? Para se esconder de predadores também. Mas não é a força motriz que fez nós evoluirmos. Ainda vamos chegar lá, né? Por 30 anos, o Vale da Fenda, ao leste da África, foi considerado o criador da humanidade, né? Pois lá foram encontrados o maior número de fósseis de Australopithecus. Foi lá que foi descoberto Lucy, em 1974. Na época, Lucy foi considerada nosso ancestral ereto mais antigo. Foi então que a hipótese da savana se tornou viável na teoria. Isso para aquela época, 1974, né? Ela afirmava que uma divisão no Grande Vale da Fenda, separou os grandes macacos em dois grupos. Um grupo ficou na savana e outro grupo ficou do lado de cá, onde era floresta densa. Mas os dois grupos evoluíram ao mesmo tempo. O que prova que não foi o fato da savana. O macaco não ficou de pé para observar, né, no mato alto os predadores. Não foi essa a razão. Porque do outro lado, ao mesmo tempo evoluía, e em cima de árvores, o mesmo macaco Australopithecus. Macaco não, um pouco a mais que o macaco, o Australopithecus, né? Vamos lá. Um ficou a oeste, na floresta, e no leste, o outro grupo teve que se adaptar ao novo ambiente de savana, né? Para sobreviver, né, e avistar os predadores, este macaco tinha que se erguer para enxergar acima do mato alto, né? Esta hipótese dizia que a evolução era motivada para a adaptação ao meio ambiente, mas isso não é totalmente verdade. Por isso, a hipótese da savana está ultrapassada, né? Ela já não se sustenta por si só. Mas se esta não é a razão, né, pela qual ficamos de pé, se ela não explica isso, então voltamos ao zero, né? O que explica então? Vamos lá. A paleontologista, ela tem um nome bem comprido, essa paleontologista, então eu vou chamar só ela de Anne. Então a paleontologista Anne, como muitos outros cientistas, resolveu escrever a sua dissertação sobre os maxilares dos nossos ancestrais fossilizados. Sua pesquisa exigia que ela repetisse um gesto simultaneamente, muitas vezes, né? Um gesto comum, mas que levou a uma descoberta espantosa. Ela pegou os fósseis, a cabeça, né? Tanto do Australopithecus, tanto do Homo sapiens, e ela fez o teste. E ali, ela, tirando o maxilar, ela observou na base do crânio, a base do crânio de cada espécie dessa, havia uma diferença ali. E vou chegar lá. Então vamos lá. Sua pesquisa que ela repetia, né? Descobriu fez uma descoberta espantosa. Ela virou os crânios de ponta cabeça. Eu não tenho um crânio aqui, né? Não dá para ir no cemitério roubar. Então, virou o crânio de ponta cabeça e o que ela observou? Ao encaixar o maxilar de volta no crânio, de ponta cabeça, ela observou a base do crânio e o comparou com crânios de um chimpanzé jovem, de um neandertal jovem e de um homo sapiens, né? Ao virar o crânio,
ela observou que o que mudava no macaco, do macaco para o homem, não era apenas as proporções cranianas. Os crânios eram, na verdade, estruturas móveis, né? Estruturas móveis que chegavam a um novo equilíbrio ao evoluírem de uma espécie para outra, né? E a chave deste equilíbrio está por baixo do crânio. Né? A descoberta foi perceber que se a forma da mandíbula, né, mudava, a forma da face do crânio humano, né, também mudava. E isso se deve à formação dos ossos da base do crânio. Se cada vez que a mandíbula encolhia, o crânio tomava outro formato. Vamos entender por quê. Na mesma época em que Anne fez essa descoberta, uma ortodontista já havia percebido a mesma coisa. Quando uma criança sofre um desalinhamento nos dentes, o resultado é o desalinhamento do crânio inteiro, né? Do crânio inteiro. Ao colocar nas crianças aparelhos dentais que fazem pressão diretamente na base do crânio, a doutora Mary, né, conseguiu recuperar o equilíbrio e tem muito mais sucesso do que simplesmente alinhando os dentes. Ela foi na base do crânio, em cima, no céu da boca. Vocês vão entender já por quê. Né? Ela conseguiu reorganizar até o crânio inteiro. Vamos lá. As cientistas, então, as cientistas, a Anne e a doutora Mary, né, elas estão estudando, medindo e analisando esse fenômeno. Ao longo da evolução, a base do crânio gira para baixo cada vez mais. E o desalinhamento dos maxilares das crianças de hoje pode ser explicado pelas diferenças que isto cria nos ângulos. Mas qual é a chave para esta flexão? A base do crânio, eu trouxe aqui, olha, eu não sei se dá para ver aqui, o crânio humano não dá não, né? Brilha demais. O crânio humano é de forma arredondada. O que torna esse crânio arredondado é justamente a base do crânio. Cada vez que aqui está a base do crânio, né, embaixo, cada vez ela nos primatas, né, muito mais antigos, ela é reta. A cabeça é parecida com a cabeça ela é pontuda, né? Então cada vez que o crânio, essa base girava um pouquinho, a cabeça arredondava mais e o homem ia se tornando mais ereto. É como se empurrasse para baixo. Cada vez que empurrasse para baixo, ele fosse se erguendo para ficar em pé. Então vamos lá. A conclusão científica é: a base craniana, assim como o crânio inteiro, está organizada em torno de um único osso. Aqui chegou a chave da evolução, né? Este único osso, o esfenoide. O esfenoide, o primeiro osso a se formar, né, é a chave da base para todos os outros, né? E é o esfenoide. É o esfenoide. E esse osso é o osso mais complexo, diferenciado no crânio. O esfenoide é um osso bem escondido no centro do crânio. Ele tem uns 10 centímetros de largura, com um formato de borboleta. Ele está ao nível dos olhos. Ele está aqui, logo abaixo, atrás dos olhos. Porque quem pensa que o crânio é uma caixa só, está enganado. O crânio, inclusive o crânio, ele é móvel. Imperceptível, mas é móvel. É todo articulado, né? Até quando mastigamos, sentimos mexer ele, né? Até quando andamos também. Então, vamos lá. Ele está no nível dos olhos, bem abaixo do cérebro. Esse osso é o único pelo qual nosso crânio e depois nosso esqueleto, né, tomam forma enquanto nos desenvolvemos. Ele é o primeiro osso a ser formado no corpo humano, no embrião ainda. Logo após a fase embrionária, é o primeiro osso que surge e dá origem a todos os outros ossos. E ele é o osso que é a força motriz da evolução. É ele. Então vamos lá. O osso esfenoide é o pilar central do nosso grande quebra-cabeças craniano. À frente dele está a região da fronte. O osso aqui logo à frente dele, esse que pega aqui,
daqui para cima. Daqui para baixo ele está lá atrás, né? Da fronte. Pelos lados estão os ossos temporais e parietais. Por trás tem uma série de ossos que se juntam à coluna vertebral e determinam nossa postura trípede, nossa postura em pé, né? Tem uma articulação principal que une o esfenoide ao occipital. Não é o hospital não, viu, crente? É o nome do osso mesmo, o osso occipital, né? Ele se une ao esfenoide. Aí é que está a questão do formato craniano. Cada vez que o esfenoide tem um giro de milhões e milhões de anos de evolução, aí a caixa craniana muda completamente, né? Então vamos lá. Estas articulações atuam no ato de mastigar, né? Elas se movem e absorvem toda a pressão, não só da mastigação, como do bipedismo. Ao andarmos, sentimos todos eles, o osso, a caixa craniana se move todinha, toda articulada, né? Você pensa que ela é dura, rígida, não é, né? Mesmo que todo o crânio pareça sólido, a construção de cada osso obedece a um mecanismo de fluidos, né? Então não temos simplesmente um bloco de osso. Não é simplesmente um bloco de osso, né? O que temos é um quebra-cabeças dinâmico que se move, sabe? Todo o nosso crânio se mexe, se move, né? É todo articulado, né? O esfenoide é a chave da evolução. A forma deste osso evoluiu durante milhões de anos e cada vez que ele se dobrou para baixo, levou ao aparecimento de uma nova espécie da família hominídea, né? Levou ao nascimento de uma nova espécie. Cada vez que ele se dobra, surge uma nova família hominídea. Primatas, que viemos dos macacos, né? Então, o extraordinário é que o esfenoide mudou de forma 5 vezes em 70 milhões de anos, curvando-se um pouco mais para baixo, cada vez mais, né? Mas em um ponto que do desenvolvimento esse osso crucial fica no lugar. Qual ponto do desenvolvimento que esse osso crucial fica no lugar? Então vamos lá. Ao examinar desde o período fetal, observa-se o momento em que o crânio se forma é o momento da flexão do esfenoide, né? E esse momento é muito aparente. Se dá entre 7 ou 8 semanas, praticamente no fim do período embrionário, logo antes do começo do período fetal. O esfenoide é o primeiro osso a se formar no embrião, né? Nos primeiros dias de vida, ele é plano, né? Ele é plano em todos os mamíferos. Então, o cérebro e o sistema nervoso começam a se entrelaçar, né? E o esfenoide, né, se flexiona e modifica. O embrião, nas primeiras semanas, ele é igual ao embrião de qualquer outra espécie. Se você observar. Quando se forma esse osso, ele dá a primeira dobra e é aí que se transforma o ser humano. É aí que vem a primeira mutação. Então vamos lá. Estudando o desenvolvimento desse osso, em diversas espécies de primatas, foi descoberto a mesma flexão. Os primatas continuam evoluindo, só que de forma mais lenta. Como se um grupo tivesse evoluído primeiro e outro demorou mais. Você entende isso, crente? Por isso que ainda existe macaco aí, mas eles continuam evoluindo. Vamos lá. Foi descoberto a mesma flexão, embora, né, que muito menor em outras espécies do que no homem, né? A flexão das espécies é como se o relógio deles tivesse mais lento, andasse mais devagar. E o nosso acelerou. Então vamos lá. Como uma memória genética do caminho da evolução. Caso não houvesse esta memória genética, a evolução pararia. Quando, por desventura, o esfenoide não se curva, o crânio não se desenvolve. E se você vê o crânio de uma criança que o esfenoide não desenvolveu, você fica pasmo. Parece um réptil. A criança é inviável sobreviver. Ela fica parecendo uma cabeça de uma cobra. Enormes queixos e os olhinhos para baixo.
sabe? E praticamente sem curvamento nenhum da cabeça, quando o esfenoide, por alguma razão, não se dobra. Então vamos lá, esfenoide, tá? Isso é uma clara evidência evolutiva. Nossa evolução não tem a ver apenas com o meio ambiente, mas também está dentro de nós. Essa força motriz evolutiva, né, guiou nossos ancestrais há 70 milhões de anos em direção ao homem de hoje. E que esta está nos levando, e aqui está nos levando em direção ao homem do amanhã. O que se conclui depois de mais de 20 anos de estudos é que o ambiente tem uma influência. Então vamos supor, o ambiente teve uma influência lá no princípio do primeiro, né? O primeiro não era nem macaco ainda. E tudo indica que viemos dos lêmures. Você tem ideia, né? E ali, alguma coisa ali no ambiente deu início, disparou o relógio. E a partir de então não parou mais. Até chegarmos aqui. Então, o ambiente tem influência, mas não seria o suficiente. O esfenoide vem se dobrando, né, cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. A história dos mamíferos começa com a base do crânio plana. A base do crânio plana embaixo. Então o homem tinha uma cabeça. Por isso que você pega, quando você pode olhar aí na internet, a cabeça antes do ser humano, dos macacos, dos hominídeos. Você vai ver que a cabeça deles é achatada. O crâniozinho é pequenininho, a massa encefálica é pequena, porque não cabia naquela caixa. E cada vez que o esfenoide se abre, é como se ele estivesse abrindo mais espaço. O crânio arredonda mais e o cérebro aumenta mais, o que traz mais inteligência. Então vamos lá. O esfenoide vem se dobrando cada vez mais rápido. A história dos mamíferos começa com a base do crânio plana, e quando começa a se dobrar, dá início à evolução. Tá, crente? A partir de então, não para mais o processo, como se ali, a partir de então, disparasse o nosso relógio biológico, e a partir de então, é cada vez mais rápida a evolução. Podemos observar isso. E a próxima evolução será ainda mais rápido ainda do que foi do Homo para o Homo sapiens, né? Tudo começa há 60 milhões de anos. As florestas de todo o planeta estavam cheias de prosímios. Prosímios, né, os nossos primeiros ancestrais, primatas. Né, prosímios, nossos ancestrais mais antigos. Os lêmures de Madagascar são os únicos ancestrais vivos, porém seu esfenoide não se desenvolveu, apesar de já terem o polegar. O corpo está se desenvolvendo. Aí tem a influência, né, do ambiente. Aqui, a mão para agarrar nas árvores. Mas o esfenoide deles não puxou para baixo. E aí você olha a cabeça do lêmure, era o que éramos no passado. E aí você vai pegando, vai juntando dele. Depois do lêmure veio o macaco pequeno. E depois veio o grande primata. E depois, até chegar ao que somos hoje. Então, há 40 milhões de anos, o esfenoide se dobrou para baixo pela primeira vez. Há 40 milhões de anos, o esfenoide se dobrou pela primeira vez, né? Provocando a primeira grande mutação na nossa história. Este fenômeno não é encontrado em nenhuma outra família, né? Nenhuma outra família além da nossa família de primatas, né? O que se vê é que o crânio já não é mais plano, né? Nos símios existe uma pequena flexão na base. Uma pequena flexão na base. Então uma parte ali daqueles lêmures, né, evoluiu. Uma parte dele, ninguém sabe explicar qual o motivo. Uns ficaram para trás, mas uma parte evoluiu mais rápido. Então o esfenoide foi puxado e aí ele já não é mais, né, já evoluiu. Né? E esta é a aparência dos macacos. Então saiu do lêmure para os macacos, né? Centenas de espécies. Veja, você vai ver, só que não são só uma. Para você que não sabe, crente, a regra é a extinção. Milhares, centenas de espécies foram extintas, porque essa é a regra da natureza. Sabe o que é a exceção? Somos nós. A evolução é a exceção, né? Por algum motivo natural, nós estamos evoluindo para se proteger, né, a nossa espécie. Né? Então vamos lá. Centenas de espécies, né, que por 40 mil anos
povoaram as florestas de todo o planeta, povoaram as florestas de todo o planeta. Esta mutação, como as que vieram depois, deram origem a novas capacidades, como também os olhos, a visão estereoscópica, né? Tínhamos os olhos ao lado da cabeça. Na medida que o crânio foi arredondando, os olhos foram se aproximando para tornarmos o quê? Predadores. Deixamos de ser víbrio presa para sermos predadores, porque o olho frontal é o do predador, né? Então vamos lá. As grandes mutações da humanização começaram a ocorrer cada vez mais juntas, como se um relógio interno tivesse começado a andar cada vez mais depressa. Então ocorreu a segunda mutação há 20 milhões de anos. O esfenoide inclina para baixo de novo, né, e dá origem aos crânios dos macacos. Haviam dúzias de espécies, mas apenas 4 sobreviveram até a era moderna. Chimpanzés, gorilas, né, orangotangos e bonobos. Inclusive essa espécie de macaco bonobo é um macaco que passa o dia inteiro transando, né? Será que por isso que tem algumas pessoas que tem um gene, né, que não pode viver sem sexo? Então, tudo isso, somos primatas, a gente tem 98% dos genes, né? O macaco tem 98% dos genes, né? Estes são os nossos primos vivos mais próximos. Chimpanzé, gorila, orangotango e bonobos, né? Compartilhamos mais de 98% dos nossos genes com eles. Há 6 milhões de anos, veja que o tempo está cada vez mais rápido a evolução, né? Há 6 milhões de anos, há a terceira dobra do esfenoide, que dá origem aos australopithecus, né? Eles não são mais macacos, mas ainda não são humanos. Eles viveram por 4 milhões de anos. Essa criatura se tornou o que somos nós. Há uns 2 milhões de anos, houve uma quarta mutação. O esfenoide se dobra, né? E nossos ancestrais ficam ainda mais eretos. Começa a ficar completamente ereto, né? Esta é a aparência do Homo, o homem, né? E aí, então, nessa fase que libera a laringe, o homem começa a emitir som, a falar. Foi liberado a laringe, deu origem à laringe ao ser humano, e essa é aí que começa o macaco a se comunicar, a fala. Existe um único grupo de pessoas, né, uma tribo, que ainda usa a linguagem que o Homo, né, usava, que não tinha vogais. Ele falava alguma coisa assim e trabalhava mais com sons, né? Gestibor e por aí vai, né? Trabalhava com sons, né? E aparece então a linguagem. Há 160 mil anos, o esfenoide se dobra pela 5ª vez e o cérebro se torna mais complexo. É o Homo sapiens. Entendeu, crente? Então, o esfenoide, não só o meio ambiente, mas o esfenoide é a causa de você existir, da sua evolução. Eu fiz um máximo, eu resumi o máximo que pude aqui para você entender. O crânio, quando no passado, nosso crânio era a base reta. Nossa cabeça seria mais ou menos assim, ó, como a cabeça talvez de um réptil. E a partir do momento que o esfenoide ele vai girando para baixo, nós vamos o crânio vai arredondando, vai dando espaço à caixa craniana e nós vamos se levantando. Cada vez que ele gira para baixo, a gente vai ficando mais ereto. E o Homo futurus, talvez aquela imagem do alienígena, né, cabeçudo, com queixo pequenininho, boca pequena e um imenso espaço de cérebro da nossa imaginação, o extraterrestre da nossa imaginação, sejamos nós mesmos no futuro. O que iremos nos tornar, né? Então, crente, você da mitologia judaico-cristã aí que acredita nessa porcaria toda aí de criacionismo, saiba que é tudo uma grande mentira, uma grande farsa. É mais fácil existir seres em outros planetas, que não é provado, trabalhamos com prova, mas é mais fácil existir esses seres do que o teu Deus. E por quê? Um crente perguntou uma vez para mim, por que você acredita em extraterrestre e não acredita em Deus? A razão é muito simples, crente. Eu não acredito em extraterrestre. Eu
A ufologia diz que há possibilidade. Só não há possibilidade de acreditar em Deus algum. Por quê? A razão é simples. Porque a própria história mostra como tudo foi forjado, como criaram os deuses. O seu Deus, eu sei onde ele nasceu, quem inventou, né? Essa porcaria toda a gente sabe. Não só o seu, como está ao redor do planeta Terra inteiro. São milhões de deuses revelados, milhões de livros sagrados, milhões de religiões. E aí o povo hebreu lá no meio do deserto, né? Com inveja dos medos, persas, egípcios, babilônicos, criam uma divindade para eles, apenas para ter o pretexto para invadir outra terra, roubar, matar, pegar e destruir. É por isso que o povo judeu era rico. E é rico até hoje, né? Judaísmo aí com os grandes banqueiros do mundo, né? Cristianismo é a mesma merda. O cristianismo ali invadiu as terras, matou, roubou, pilhou, estuprou, e a igreja é podre de rica por conta disso. A evolução está aí. Você vê um pequeno vírusinho, né? Trancando as portas das igrejas no mundo inteiro. Um vírus se mostrou mais poderoso do que Deus. Deus não conseguiu fazer isso. O teu Deus não conseguiu se apresentar para toda a humanidade. É por isso que cada povo que tem o seu Deus. Mas um vírus conseguiu arrodear o mundo em pouco tempo. Você veja, evolução. Vírus mutante. Aí tem uns conspiracionistas de bosta que inventam todo tipo de invenção, dizer que não, esse vírus foi criado em laboratório, não sei o que, essa baboseira toda aí para iludir as pessoas, né? Mais uma grande farsa, uma grande mentira. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Eu queria só dar esse alerta aqui ao crente que diz que se viemos de um macaco, porque o macaco não evoluiu, e está aí de forma resumida, simples, né? Para você entender que o único osso em nosso corpo é responsável por estarmos aqui. Saímos lá da África, dos lêmures, chegamos até aqui. E daqui para frente, aí fica por conta da sua imaginação. Mas que iremos evoluir de novo, isso é fato. Basta você ver as crianças, né? O pensamento delas já são bem avançados. Muito embora o sistema religioso queira bloquear eles, empurrando o medo da religião, a farsa de um Deus imaginário, ameaçando as pobres crianças, né, de Papai Cecel castiga. A religião é tão escrota que queima os livros de ciência e empurra a Bíblia para te manter burro, escravo, alienado. Um grande abraço a todos.